Consórcio Intermunicipal Multifinalitário, o SINANREC, está próximo de assinar convênio com o governo do estado para realizar manutenção em rodovias da região. Comissão mista formada por deputados e senadores se reuniu para discutir a medida provisória que define novas regras de saque do FGTS e das contas do PIS e PASEP. Polícia desvenda incêndio em creche do bairro Cidade Alta, em Forquilinha. Primeira etapa das provas do Enem será no domingo. Em Criciúma, aulão solidário ajudará quem ainda tem dúvidas para o exame. 31 de outubro, 502 anos da Reforma Protestante. Na edição de hoje, preparamos uma reportagem especial sobre o Dia do Evangelho no Brasil. E no esporte, Tigre aumenta a concentração para jogo decisivo de sábado. Pela Série B, o Carvoeiro vai encarar o São Bento de Sorocaba, que também luta para fugir do rebaixamento. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 31 de outubro de 2019, dia da Reforma Protestante. Parabéns a toda a comunidade evangélica. Está no ar pela TV Primavera, mais uma edição do Informe Região. Para você, uma boa noite. O Consórcio Intermunicipal Multifinalitário, o SINANREC, está próximo de assinar convênio com o governo do estado para realizar a manutenção em rodovias da região. Confira na reportagem de Débora Correia. O Consórcio Intermunicipal Multifinalitário, o SINANREC, composto pelas 12 cidades da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, lançou nesta quarta-feira o edital para execução de obras nas rodovias estaduais, localizadas sob jurisdição da Coordenadoria Regional de Infraestrutura. O edital é voltado ao projeto Recuperar, lançado pelo governo do estado. Depois da última reunião que tivemos aqui em relação a esse convênio com o governo do estado, os municípios decidiram então fazer tudo pelo SINANREC. Isso demorou um pouquinho mais, tivemos que refazer a nossa proposta, mas agora nós já estamos numa fase mais adiantada, né? Ainda não conveniamos com o estado, mas já estamos licitando a parte de obras, né? Com o projeto Recuperar, o governo estadual vai repassar aos municípios, via consórcio, recursos para a manutenção das vias, como tapa-buracos e roçadas. Com isso, os municípios vão definir onde investir o valor e contratar a empresa para executar os serviços. Nós já lançamos no dia de ontem uma publicação, uma chamada para as empresas, né, se habilitarem ao processo para a recuperação das rodovias, ou seja, o tapa-buraco. No dia de hoje deve de ser publicado um outro edital chamando para roçada, limpeza, manutenção, e ainda vai faltar o de sinalização, mas durante hoje e amanhã deve de acontecer essa chamada para as empresas se habilitarem. O convênio com o governo do estado vale até março de 2020 e o valor repassado deve ser administrado para que seja investido em toda a região. O valor é 2.700.000 para os 3 serviços, né? E será executado dentro da malha viária do estado em cada município. Nós tivemos uma conversa com os prefeitos, né, e também com os engenheiros, então essa parte de medição, de ordem de serviço dentro de cada município vai ser feito pelo engenheiro da prefeitura. Fizemos um acordo de cooperação técnica, consórcio e os municípios para essa prestação de serviço. Isso vai fazer com que sobre mais dinheiro para fazer os serviços, né, e essa parte de fiscalização então fica a cargo de cada prefeitura nos auxiliar também. O diretor executivo da ANREC acredita que os trabalhos comecem a ser executados já no mês de novembro. A gente espera que a gente consiga executar, né, e aplicar esse dinheiro para dar um retorno positivo à nossa população aqui, especial da região da ANREC, que é a área de atuação do consórcio SINANREC. E então o convênio já começou, na verdade, né? Ele conta a partir do mês de outubro, embora a gente não conseguiu executar nada até o momento, mas, enfim, vai vir as parcelas de outubro, novembro e dezembro, né?
e esse valor a gente vai poder aplicar até final de março, quando termina o convênio. É um prazo curto, então nós vamos depender de boas empresas, né, que venham participar, boas empresas, e também da questão do tempo, né, tempo que é o clima, né, como que vai estar chovendo, não vai estar chovendo, então isso tudo tem essa questão pela frente. E ele lembra que o projeto Recuperar ainda é um projeto piloto, sendo a primeira vez que uma parceria desse tipo é realizada entre Estado e municípios, mas a expectativa é positiva. O mais importante é que a gente está acreditando que vai ser possível fazer um belo trabalho, porque nós estamos aqui, nós vivemos o dia a dia de cada trecho, de cada município, e eu espero que o consórcio consiga executar juntamente com as empresas, juntamente com os municípios, esses serviços, e vai ficar mais barato para o Estado, e eu acredito que nós vamos ter muito mais serviços, né, realizados, porque fraciona. Você imagina o Estado cuidando de toda a malha viária do Estado. Agora não, o Estado decidiu fazer por regiões, então eu acredito que vai ser mais rápido o atendimento na necessidade de recuperação, de roçada, de sinalização, enfim. Uma comissão mista formada por deputados e senadores se reuniu para discutir a medida provisória que define novas regras de saque do FGTS e também das contas PIS e PASEP. A medida provisória foi publicada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em julho e já está sendo executada. Mas, para seguir ativa nos próximos meses, a MP terá que ser aprovada pela Câmara e também pelo Senado até o dia 20 de novembro. Na leitura do parecer da medida provisória feita pelo relator, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, ficou claro que o documento original criado pelo governo federal ganhou várias mudanças. Uma delas é a possibilidade de quem possui até um salário mínimo nas contas do FGTS poder sacar mais do que os R$ 500 já autorizados. Uma novidade que, segundo o relatório, aplicaria mais 3 bilhões de reais na economia do país, além dos 40 bilhões já previstos até o final de 2020. Garantimos, presidente Chico, o saque total para aquelas contas que tinham, na data de entrada em vigor da medida provisória, saldo de até um salário mínimo nas contas vinculadas, de modo que o titular possa ter ainda mais recursos disponíveis para utilizar como melhor convier. O relator também sugeriu que haja um limite para a doação de valores do fundo do FGTS para programas sociais. Consideramos adequado que as doações a programas sociais sejam limitadas a 50% do resultado oferido pelo FGTS no ano anterior. Temos a convicção de que destinações superiores a esse limite representariam oneração excessiva aos trabalhadores. E que não haja mais a obrigação do empregador em contribuir com 10% sobre o saldo do FGTS nos casos de demissão sem justa causa. Estamos nos referindo aqui à necessidade imediata de interromper a cobrança da contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de empregados sem justa causa. Essa contribuição já cumpriu totalmente a sua função. O deputado Hugo Mota ainda sugeriu a permissão do uso do fundo do FGTS para quem pretende financiar um imóvel que custe mais de R$1,5 milhão de reais, além do saque em caso do cotista ou do seu dependente apresentar alguma doença rara. Outra sugestão foi a de reduzir a taxa de administração paga à Caixa Econômica Federal por conta do FGTS. Esse último item gerou tensão nos bastidores da comissão. O relator da MP queria propor o fim do monopólio da Caixa Econômica Federal sobre a administração do FGTS, mas a sugestão foi logo descartada. O presidente Jair Bolsonaro chegou a anunciar que vetaria a emenda caso ela fosse aprovada pelo Congresso. Parlamentares e representantes da Caixa fizeram negociações nas últimas horas e chegaram a um acordo. O monopólio está mantido, mas a taxa cobrada pelo banco será reduzida. Em 2018, a taxa atual de 1% gerou um lucro de mais de 5 bilhões de reais ao Banco Estatal. No novo texto da medida provisória, essa taxa cairá pela metade e será de 0,5%. A votação do relatório estava marcada para acontecer nesta quarta-feira, mas foi adiada para terça da próxima semana, graças a um pedido de vista. Os parlamentares já entraram em acordo para realizar uma votação simbólica na semana que vem.
Dessa forma, o texto poderá seguir direto para o plenário da Câmara de Deputados sem alterações, onde será analisado e votado. A seguir, primeira etapa das provas do Enem será no domingo. Em Criciúma, aulão solidário ajudará quem ainda tem dúvidas para o exame. A polícia desvendou o caso da creche localizada no bairro Cidade Alta, em Forquilinha, incendiada no último final de semana. O desfecho da história é estarrecedor. A Polícia Civil concluiu as investigações sobre o incêndio que destruiu uma creche no bairro Cidade Alta, em Forquilinha. A unidade foi atingida pelo fogo no início da tarde do último domingo. Com isso, hoje, 73 crianças estão sem atendimento. O delegado responsável pelo caso, Ricardo Kelleter, conta que, conforme foi apurado, 3 crianças de 5, 9 e 11 anos de idade, além de um adolescente de 12 anos, foram até o local no sábado, onde reviraram todo o estabelecimento. Segundo ele, nesse dia, as crianças fizeram uso de luvas. Já no domingo, retornaram ao local para apagar eventuais digitais deixadas. Por isso, conforme o delegado, o adolescente ateou fogo no local, usando álcool gel e fósforo, e as chamas atingiram toda a creche. Além dele, a criança de 9 anos colocou fogo nas cortinas e a menor, de 5 anos de idade, jogou leite no feijão e lançou ovos na parede da creche. Somado a isso, todos eles fizeram o consumo de biscoitos que estavam na creche. Exames periciais foram requisitados e serão juntados aos autos e o procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário. Segundo o delegado, ao adolescente será atribuído ato infracional equivalente ao crime de incêndio, enquanto as crianças serão encaminhadas para as medidas de proteção. Domingo ocorre a primeira etapa das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Em Criciúma, um aulão solidário será realizado para auxiliar quem ainda sustenta dúvidas sobre o teste que pode valer vaga na universidade. O primeiro dia de prova do Enem é nesse fim de semana. Domingo, mais de 5 milhões de participantes em todo o Brasil passam pela primeira etapa do exame. Mas tem muita gente preocupada em não ter estudado bastante. Por isso, o Sou Único Pré-Vestibular, em parceria com escolas de Criciúma, realiza aulões beneficentes para tirar as últimas dúvidas dos alunos. Serão 2 encontros, nessa e na próxima semana, que serão realizados no auditório do Colégio São Bento. O nosso primeiro dia será amanhã, sexta-feira, das 17 às 20 horas, no auditório do Colégio São Bento. É uma organização do Sou Único Pré-Vestibular, juntamente com as escolas de Criciúma, atendendo, fazendo esses últimos preparações voltadas para o Enem de domingo agora. E aí, no outro final de semana, o nosso aulão acontece no sábado pela manhã, também no auditório do Colégio São Bento, focado para o segundo final de semana, o segundo domingo do Enem. Segundo o professor, os aulões devem fazer uma revisão dos conteúdos mais abordados no Enem e ainda dar dicas aos participantes. Buscar um pouco de descontração para que o aluno consiga, de certa forma, relaxar um pouco ao longo desse processo. Muitos alunos vêm desde o início do ano fazendo um trabalho consistente de estudo. Então, nesse momento agora, não cabe mais haver um esforço muito excessivo. Ele precisa desacelerar, relaxar, e o nosso aulão, aliado a bastante conteúdo, que isso é importante também, a partir dos principais tópicos, os conteúdos que mais caem, aí cada professor de cada área acaba selecionando, então vai buscar trazer um pouco de relaxamento, um pouco de descontração, mas também conteúdo para dar aquelas últimas dicas para os alunos aí que querem se preparar bem para o Enem. Para quem não estudou nada até agora, é difícil correr atrás do prejuízo, mas o aulão pode ajudar. Toda revisão ela vai ajudar, A gente tenta fazer uma revisão mais objetiva, não de forma superficial, Espera-se que o aluno tenha um conhecimento prévio, que na verdade vai ter, Os alunos às vezes se formaram, passaram por escolas, então conhecimento
conhecimento tem. O que a gente consegue muitas vezes no aulão é só reorganizar, né, principalmente a questão da redação, revisar um pouco a estrutura, os elementos que precisam ter de forma objetiva, para pelo menos o aluno conseguir se situar. Com certeza será bem-vindo e o aulão vai ajudar também na prova de domingo. O professor lembra que o aulão tem o apoio de algumas escolas de Criciúma, mas é aberto também para quem não é aluno. E lembrando que os encontros são beneficentes, por isso, para participar, é preciso doar. As escolas parceiras hoje, né, é o Colégio Marista, o Colégio Michel, o Colégio São Bento, a Escola SATIC e o Colégio SEDUP. Mas com certeza é aberto a toda a comunidade, né, por ser um aulão beneficente. Né, para amanhã, então, a gente está pedindo a doação de um brinquedo novo ou usado, em bom estado, que aí depois a gente vai destinar, né, as instituições para fazer um Natal aí, né, diferente, mais feliz para as crianças. E além do conteúdo, o professor garante que tem algumas dicas que podem fazer a diferença na hora da prova. Com certeza a primeira dica é tranquilidade, né? O aluno tem que estar bem disposto, porque é uma prova longa de 5 horas e meia, né? Separar o documento, separar as canetas pretas, né, de tubos transparentes, isso é importante também, porque às vezes na hora da prova, às vezes a gente vê aluno um pouco lá chegando ansioso e faltaram essas ferramentas, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo focar, né, nesse processo de desaceleração, né, para que consiga chegar no domingo e fazer uma boa prova, né, e estimular um pouco a condição do pensamento, vai acessar a redação, vai acessar o tema, é importante ter calma, fazer um mapeamento do que sabe, né, começar sempre pelas partes mais fáceis da redação, de modo geral, não que a redação seja mais fácil, mas ele vai estar mais descansado, então a gente sugere que comece pela redação, deixe pelo menos um rascunho bem organizado, e a partir disso, pode partir para as questões objetivas, né, que no domingo agora é linguagens e a questão das ciências humanas, e aí ele vai então resolver as questões que ele mais tem acesso, mais facilidade, né, e deixar as mais difíceis, a área que talvez ele tenha mais dificuldade para depois. Essa é a grande dica. Há 502 anos, Martim Lutero afixou às portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses do que ficou conhecido como Reforma Protestante. No Brasil, a data também celebra o Dia do Evangelho. Porque aquilo que você recebe de Deus é uma mensagem que se renova todos os dias. E nós temos aquela promessa de Deus lá de Isaías, capítulo 65. Tão poderosa que rompe fronteras. Сможете помолиться. Так что продолжайте верить. Les anges montaient et descendaient l'escalier. Il a dit, mais comme c'est terrible cet endroit, ce lieu est la maison de Dieu. Quello che Gesù ha vinto. Le afflizioni che vengono sono permesse da Dio. Esse é o Evangelho, que significa boas novas. É o conjunto de ensinamentos sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, o Filho de Deus deixou uma orientação clara para os discípulos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Se espalhem e façam discípulos em todas as nações. Batizem todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim vem sendo feito há mais de 2000 anos. A pregação do Evangelho transformou o cristianismo na maior religião da Terra. E o Brasil é destaque nesse cenário. Somos o maior país cristão do mundo. Tão importante que o dia 31 de outubro foi decretado por lei o Dia Nacional da Pregação do Evangelho. Todo mundo tem um dia tal, mas o Evangelho tem que ser anunciado todos os dias. Não é apenas 31 de outubro, não. É como o Natal, não sabemos o dia propriamente que Jesus nasceu, mas todo dia temos que anunciar o nascimento de Cristo. O Brasil é considerado um grande exportador de Evangelho para o mundo. As mensagens e os mensageiros que saem daqui têm chegado a vários continentes. Verdadeiros missionários, como o reverendo Leandro Machado, que lidera uma igreja em Portugal.
Infelizmente, aqui em Portugal, menos de 1% é considerado hoje protestante, é considerado evangélico, o que dificulta um pouco a propagação e a proclamação do evangelho nessa nação. Mas nós cremos que a palavra de Deus nunca volta vazia e temos visto também aqui na Europa o poder de Deus se manifestar. A Igreja Internacional da Graça de Deus é uma referência na evangelização. São mais de 5.000 templos espalhados pelo Brasil e o mundo. O líder da igreja, o missionário R.R. Soares, é o idealizador do programa Show da Fé, que é transmitido para 193 países. Nessa central de dublagem, a mensagem é traduzida para 23 idiomas diferentes. Я не знаю, что мне делать, чтобы выйти из этой ситуации. Y para el Señor Jesús, una fuerte salva de aplausos. O trabalho é coordenado pelo pastor Walter. A história dele também foi marcada pelo evangelho. Começou a frequentar uma igreja no Uruguai, conheceu o missionário R.R. Soares e acabou vindo morar no Brasil. Aleluia! Através do missionário, como falei, a igreja da Graça está lá no Uruguai e me alcançou. Para o pastor Jaime de Amorim Campos, o exemplo é um grande aliado na divulgação do evangelho. Tenho explicado que a melhor pregação é a nossa vida, o nosso testemunho no meio da sociedade, da família, mostrando às pessoas que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E esse esforço para divulgar o evangelho tem surtido efeito entre os brasileiros. De acordo com o IBGE, os evangélicos representam hoje 1/3 da população. E a expectativa é que em 2032 já sejam maioria. Tenho vivido uma vida bem melhor, com uma certa visão ampla das coisas que eu posso obter, das coisas que eu posso passar, né? Tendo Jesus comigo. Tudo de bom. Essa semana recebi uma cura da minha nora. Eu comecei a fazer uma campanha aqui na igreja e ela foi curada de câncer no rosto. Então é tudo para mim o evangelho. Principalmente aqui na Igreja da Graça, que eu amo aqui, frequento aqui tem 15 anos, sou muito feliz aqui. Uma mensagem que não se limita a templos e igrejas, que pode ser ouvida cada vez mais alto. Pois Deus não permite uma luta que a gente não tenha estrutura para suportar. Espírito de Deus. Esses jovens saem todas as semanas às ruas para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas para quem quiser ouvir. Da boca de Deus. A gente proclama a palavra do Senhor a essas pessoas, as pessoas que precisam. Da mesma forma que eu fui liberto, da mesma forma que o amor de Jesus me libertou, que eu tive uma vida transformada, eu quero que as pessoas também tenham isso. Então o nosso grupo de evangelismo, sai às ruas, leva esse amor de Jesus para as pessoas e as coisas acontecem. As coisas acontecem porque nós não falamos de nós mesmos, nós falamos de Jesus e do seu poder. Muitas pessoas não resistem ao poder dessa palavra. Há pouco tempo eu recebi a notícia que uma amiga minha faleceu do câncer, né? E eu não estou aqui. E aí ele veio aqui, eu não estava dando. Aí ele veio falar de Jesus. Eu me emocionei muito. Essa palavra veio na hora certa para o senhor? Com certeza veio. Eu estava precisando muito. Se não fosse Jesus na minha vida, não sei o que seria de mim. Louvado seja Ele. Homens da Galileia, por que olham para o céu? Este Jesus que subiu para o céu voltará da mesma forma que o viram subindo ao paraíso. A seguir, Tigre aumenta a concentração para jogo decisivo de sábado. Pela Série B, o Carvoeiro vai encarar o São Bento de Sorocaba, que também luta para fugir do rebaixamento. Agora o esporte. O Tigre aumentou o grau de concentração para o jogo decisivo de sábado. Pela Série B,
Carvoeiro vai encarar o São Bento de Sorocaba, que também está lutando para fugir do rebaixamento. Treinar para corrigir os erros. Aliás, errar foi o que mais o Criciúma fez na temporada. As falhas do time que resultaram nas vitórias adversárias precisam ser eliminadas. E é por isso que no jogo de sábado contra o São Bento, a concentração dos atletas será fundamental. Em todo o tempo, diz os estudiosos aí, no início ali do primeiro, nos 5 a 10 minutos, até no final também, a gente tem que estar atento a todos os lances, todo minuto, qualquer fechadinho, um movimento errado que você pode fazer é crucial. Então, mas no nosso momento tão delicado, então minimizar bastante os erros e, se possível, que aparecer, se for meio gol, lá na frente a gente tem que fazer o meio gol. Foi uma semana tensa. Na reta final do campeonato, a torcida não quer nem imaginar o time na terceira divisão do ano que vem. Por isso mesmo que, além dos treinos, o departamento de futebol optou por conversar com os atletas. É preciso pôr os pingos nos is. Tem tudo trabalhado, tudo lapidado. Hoje o homem ainda vai dar mais uma pincelada aqui para a gente estar no ápice do nosso futebol no sábado, para a gente representar da melhor maneira possível. De termo do homem, de toda a diretoria, todo apoio possível. A gente também interna, a gente também fechado para a gente resolver essa situação, tanto para a gente também com a nossa carreira e para o clube também, para a instituição. Essa torcida também sorri que tem sofrido assim como a gente também, cara. Não tem jeito. E o legal é que parece mesmo que a atmosfera está diferente. Os adversários do Tigre já perderam nesta rodada. A torcida está prometendo lotar o estádio. Só falta mesmo o Criciúma ganhar. Companheiro, a gente tem que trabalhar, cara. Tem de contar, de olhar para o quintal dos outros, fica complicado, né? Sei que isso aí é parte da análise técnica nossa que tem. Os caras vão passar todo o scout pra gente, mas a gente bem focado no campinho e no que a gente tem que fazer. Se a gente esquecer do que tem que fazer, a gente acaba complicando, tropeçando. A gente tem mais uma final para disputar e, graças a Deus, né? O Pai do Céu tem visto o esforço nosso, a entrega tudo, e as coisas têm acontecido que é muito difícil falar assim, que não tem um monte de Papai do Céu, mas vamos procurar fazer o nosso, com ênfase para a gente depender só da gente, né? O empate contra o Figueira mostra isso. A reação no final do jogo deixou claro que os ventos estão mudando. Futebol, cara, você tem que acreditar todo o tempo, a gente tem que abraçar o que a gente tem, né, cara? Quanto por cento que de calculado, se tiver um ou dois, é nesse um que a gente vai bater. E principalmente nessa arrancada que deu aí no jogo do Figueira, cara, que a gente tem entregado, lógico que não tem sido satisfeito, nem nós estamos satisfeitos também, mas a gente vai buscar. A porcentagem que a gente tiver, o torcedor pode contar que a gente vai até brigar até o final. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.